Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivan e queria começar a conversar com vocês um pouco mais sobre esse tipo de estudo que é tão importante, tão falado na pesquisa biomédica, que é o ensaio clínico randomizado. Mas antes de entrar na categorização de fato desse tipo de estudo, eu queria resgatar com vocês um pouquinho da história, da origem, de onde veio esse tipo de experimento. Reparem nessa imagem que eu coloquei agora para vocês. Dá para identificar que situação é essa? Um evento histórico, né? Dá para retratar aí que é algo do passado. Essa ilustração mostra o que era algo muito comum nas embarcações. Os indivíduos acabavam adoecendo por escorbuto, depois de muitos meses navegando, e na época não se tinha ainda conhecimento do problema do impacto da falta de vitamina C, levando aí as consequências do escorbuto. Aí esse indivíduo que está sendo representado é uma figura muito importante quando a gente fala de ensaio clínico. Nada mais que o James Lind. James Lind era um médico que estava investigando na época essa situação e queria tentar ver alguma forma de encontrar uma solução para esse problema. Depois de ter feito a sua busca, né, do que seria a literatura na época, a gente não tinha ainda essa ideia de indexação, de bancos de dados. Mas ele fez um levantamento de como se tratava essa questão. E aí resolveu, ao longo de alguns meses, junto com os marinheiros nessa embarcação, testar o que havia de recomendação de tratamento na época. Isso foi em 1747, aí no século XVIII, então, e foi um experimento dele que trouxe essa noção do que era efetivo, né, para tratar o escorbuto. A ideia dele, com 12 homens, 12 marinheiros que tinham sintomas de escorbuto, foi dividir em 6 grupos, de 2 pessoas em cada. E reparem nos tratamentos que ele conseguiu levantar naquela época. Então ele verificou que algumas pessoas tratavam o escorbuto com cidra. 1 litro de cidra por dia foi o que 2 indivíduos, 2 marinheiros receberam. Outro grupo recebeu 25 gotas de elixir de vitriol, que é um elixir aí à base de sulfatos, né, derivados do ácido sulfúrico. Outros indivíduos receberam meio litro de água do mar por dia. Era uma referência que se tinha à época também de tratamento. Dando sequência, tinha também uma pasta com uma mistura de vários elementos aí, alho, semente de mostarda, rabanete, entre outras coisas. 2 colheres de vinagre 3 vezes ao dia, foi o que outro grupo recebeu. E teve um grupo que recebeu 2 laranjas e 1 limão por dia. James Lind verificou que esse era também um tratamento recomendado por outras pessoas naquela época. Vocês imaginam qual foi o resultado? Se vocês fossem alocados nesse estudo aí, que grupo que você gostaria de pertencer? Você estaria disposto a tomar água do mar 1 vez por dia? Lembrem-se que era outro contexto, né? A gente não tinha tanta noção do conhecimento e dos tratamentos em si. Mas o que ele verificou que ao final de 1 semana, o resultado é o que a gente conhece hoje. Aquele grupo que foi tratado com frutas cítricas não só se recuperou, como ajudou a cuidar dos outros marinheiros. Então foi aí que se diz que a gente tem o primeiro relato do que seria o primeiro estudo experimental com humanos, né? O nosso primeiro ensaio clínico, nosso primeiro estudo de pesquisa nesse sentido. De lá para cá a história evoluiu bastante, a epidemiologia evoluiu bastante também. A gente vai falar de outros estudos, outros grandes nomes que apareceram ao longo da história. Mas traz um pouco dos elementos que nos fazem identificar onde se situa esse tipo de estudo. Lembrando aqui, essa aqui é uma síntese, né, do que a gente tem de disponível dos principais estudos epidemiológicos. Então a gente tem aquela característica dos estudos descritivos, sendo divididos depois para o outro lado, os estudos analíticos. Dentro desses, a gente tem uma divisão entre o estudo sem intervenção observacional. E é aqui nesse escopo de intervenção que a gente tem o nosso ensaio clínico. Então anote aí, os primeiros apontamentos que você tem que resgatar de um ensaio clínico.
ao classificar esse tipo de estudo de intervenção? Primeiro, ele é um estudo analítico, em vez de um estudo descritivo. Ele busca comparar, fazer comparações com controles e, com isso, testar hipóteses. Ele vai conseguir buscar, nessa experimentação, identificar o que é efetivo ou não e ter dado até estatístico para isso. Ele é um estudo de intervenção. Comparando ao estudo observacional, o pesquisador tem controle. O pesquisador aloca os tratamentos, as comparações, as intervenções que ele vai estudar. É ele que decide quem vai fazer. Diferente de um estudo observacional, quando isso já foi estabelecido. Tome aqui o exemplo de um estudo que quer avaliar os efeitos do cigarro. Não tem como um pesquisador alocar quem vai fazer uso do cigarro ou não, quem vai ser fumante ou não. Olha, você faz parte do grupo que vai fazer uso de tantos maços de cigarro ao longo da semana. O outro grupo não vai fazer isso. Pensou, isso é impossível, além de ser claramente antiético. No contrário, o estudo de intervenção vai fazer isso. São situações onde é possível você definir quem recebe ou quem não recebe um tratamento. Ou quem recebe um tratamento Y, um tratamento X. Outra questão importante é que ele é, em sua essência, um estudo longitudinal. Nós acompanhamos os indivíduos ao longo do tempo. Nós vamos fazer o segmento desses indivíduos. Aí encontrada a expressão em inglês follow-up. Vocês vão identificar bastante essa expressão na leitura dos relatos de ensaios clínicos de vocês. Diferente do estudo transversal, que faz apenas um corte no tempo. Você mede o desfecho e a exposição na mesma situação. No ensaio clínico, não. Nós temos pelo menos duas mensurações, duas avaliações do que foi exposto e o que aconteceu com esses indivíduos ao longo do tempo. E a outra questão importante do ensaio clínico é que ele é essencialmente um estudo prospectivo. Como nós estamos definindo quem vai usar, eu só tenho como definir isso para o futuro. Eu vou prospectar os resultados. Ele não é um estudo retrospectivo, onde tudo já aconteceu no passado e eu posso fazer alguma análise, como acontece no estudo de caso-controle ou até alguns estudos de cortes históricas. Vocês vão identificar esses tipos de estudo, onde tudo já aconteceu no passado e, dependendo de bons registros, você consegue fazer uma análise. Então é isso. Grave aí a sua primeira categorização. O ensaio clínico ele é um estudo experimental. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, suas várias fases, mas ele é essencialmente um estudo analítico, é um estudo de intervenção, longitudinal e prospectivo.